Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, trazendo paz, alegria, saúde. É o que eu desejo a todos vocês. Aqui, mais uma vez, o seu irmão Adailton, trazendo uma rica palavra de Deus para o seu coração. A qual a palavra de hoje vai se encontrar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5 e o verso 1 até o verso 7, que vai nos dizer assim: algum tempo, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grandes números de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Ele esperava um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, eram curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui nós vemos que aonde Jesus ia, por onde Jesus andava, os milagres, as maravilhas acontecia. As grandes bênçãos do Senhor era com ele, porque Deus agia sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E aqui não é diferente. A qual aqui tinha um tanque na entrada da cidade, que nessa cidade ele tinha 5 entradas em volta. E ali fala que costumava ficar grande número de pessoas esperando o seu milagre, a sua, a sua bênção. E esperava o agir, o movimento daquelas águas, onde diz que descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e aquele que entrasse primeiro naquela água seria curado. Mas aqui, tirando para nós, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Como diz a palavra em Jeremias, no capítulo 17 e no verso 7, bendito é aquele que confia no Senhor e cuja a esperança é no Senhor. E aqui nós vemos uma grande multidão esperando o seu milagre nas águas. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Se fossem para ser curados, se fosse o agir de Deus, eles seriam curados. Segundo os historiadores, ali era uma crença local, era um mito, a qual eles ficavam depositando a sua confiança naquele movimento, naquele mover de águas. E nós vemos que ali havia uma grande multidão, que provavelmente não tinha nenhum que fosse curado, porque eles estavam depositando a sua fé, a sua confiança em algo, em alguma coisa, a qual nós devemos depositar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus. Como eu disse, Jeremias 17:7, que bendito é aquele que confia no Senhor e a sua fé, a sua esperança é o Senhor. Então vemos que eles estavam ali de forma errada e vemos que o nosso Senhor Jesus, ele olha para aquele homem e no seu infinito conhecimento ele olha e vê que ele estava naquela situação há muito tempo. E diz a palavra que era há 38 anos. E Jesus olha para ele e lhe pergunta: Você quer ser curado? O nosso Senhor Jesus
chega face a face àquele homem e pergunta: você quer ser curado? Hoje, nós temos a oportunidade de estar face a face com o Senhor Jesus. Hoje, o Senhor Jesus está face a face contigo, te perguntando o que você quer que Ele te faça, o que você quer que Jesus faça na tua vida. E às vezes nós temos essa oportunidade, todos os dias, nós temos a oportunidade de falar para o nosso Senhor Jesus o que nós queremos, o que nós precisamos. E às vezes, na verdade, o que nós precisamos é mais intimidade, é mais relacionamento, é mais oração, é mais o secreto, entrar no quarto e falar com Deus. Como diz aquela canção do pastor Lucas, o lugar santo, a qual eu estarei lá para te entregar. E quando Jesus está lá, mas às vezes nós não estamos, porque nós fomos envolvidos por grandes movimentos, grande correria e esquecemos de buscar mais a face do Senhor, buscar mais a presença do nosso Senhor Jesus. E aqui esse homem, esse paralítico, ele teve essa oportunidade de perguntar: o que queres? Você quer ser curado? E aí nós inventamos tanta desculpa, e esse homem não foi diferente. Ele diz, e o paralítico diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude e entre no tanque quando as águas se agitar. Veja que ele tem a oportunidade de falar com Jesus e ele dá uma desculpa. Assim somos nós. Temos a oportunidade de falar com Deus e damos desculpa. É o tempo, ou alguém, eu não falo com Deus porque isso, porque aquilo. Ou até mesmo eu me encontro nessa situação porque ninguém não me ajudou. Eu não oro mais porque fulano não me ajuda em oração. Eu não cresço mais porque ninguém me ajuda, ninguém me dá a oportunidade. Mas a qual eu te falo, a oportunidade é em Cristo Jesus. A tua libertação está em Cristo Jesus. O teu milagre está em Cristo Jesus. O nosso crescimento espiritual não está aqui na terra, não está em homem, em pessoas, nem em objetos, mas está em Cristo Jesus. O nosso crescimento depende da nossa intimidade, do nosso relacionamento para com Deus. E ele fala: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar nesse tanque. Temos que parar de ser assim, de depositar a nossa fé, a nossa confiança em pessoas. Temos que depositar a nossa fé em Jesus, a nossa confiança em Jesus. Mais uma vez, Jeremias 17, 7. Bendito aquele que confia no Senhor e a sua fé e a sua esperança é o Senhor. Então a nossa fé, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Nós temos que nos esforçar, temos que nos sacrificar para buscar tudo aquilo que nós queremos, mas o querer maior tem que ser essa intimidade com Deus, para que, como a sua palavra fala, as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida conforme a vontade do nosso Deus. E não buscar desculpas, não buscar meios para culpar, mas buscar a face do Senhor. Assim como esse homem teve essa oportunidade de estar face a face e falar com ele, dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ter a minha vida transformada. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu está precisando de um milagre, mas o Senhor sabe. Se é na tua casa, o Senhor traz o milagre. Se é na tua família, o Senhor traz o milagre. Se é na tua saúde, o Senhor traz o milagre. Se é no meio financeiro, o Senhor também traz o milagre. Se é no teu crescimento espiritual, o Senhor também traz o milagre, mas tem que ser você que tem que buscar essa intimidade, tem que ser você que tem que se sacrificar, buscar essa intimidade. Tem que dar o primeiro passo em direção ao Senhor e lembrar que Ele está lá, de braços abertos, para te dar esse abraço,
para te dar um abraço de perdão e dizer assim: filho, eu estou aqui, eu sempre estive aqui esperando por você, para que você venha e me busque. Buscar ao Senhor. Temos que buscar cada vez mais, deixar as demais coisas de lado, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que se cumpra a vontade dele sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E fala: mas enquanto eu estou tentando entrar no tanque, chega antes de mim e chegam antes de mim. Ele continua culpando as pessoas, continua culpando. Então não podemos botar ou depositar a nossa fé e a nossa esperança em homens, mas em Deus, em Jesus, porque Ele pode tudo e todas as coisas. E Ele fala: então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e anda. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele diz para aquele homem: ei, levanta e anda, pega a tua maca e caminha, levanta. Aqui muitos podem dizer: mas por que pegar a maca? Por que ele não só andou? A maca é para ele sempre se lembrar de onde Jesus o tirou, qual estado ele estava. Se lembrar que sempre que ele tiver uma oportunidade, é Jesus em primeiro lugar. Lembrar que foi Jesus que o tirou daquele lugar, daquela situação. Assim somos nós com as nossas lembranças, a qual nós devemos guardar e saber como o Senhor agiu na nossa vida, como nós éramos antes, sem o Senhor Jesus ter tocado na nossa vida, ter feito uma transformação, ter feito uma libertação. Olharmos e vermos como nós éramos, como nós vivíamos de maneira errônea, perdida, distante de Deus. Mas quando Jesus nos alcançou, quando nós demos o primeiro passo, deixamos de procurar desculpas e nos direcionamos a Jesus e falamos: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser uma outra pessoa. Mas as lembranças sempre estarão lá, para que nós nunca venhamos nos esquecer que tudo que nós somos, depois que nós fomos alcançados de Jesus, só foi através dele, só foi através da sua misericórdia, só foi através da sua graça. Então tudo que nós conseguimos só é através de Jesus. E sempre que nós nos desviarmos do caminho, temos que olhar para as nossas lembranças e lembrar de onde Jesus nos tirou, para que nós não voltemos para o mesmo lugar de perdidos, mas permanecemos sempre caminhando em direção a Ele, ou caminhando junto com Ele, no mesmo caminho, e sempre sabendo que Ele sempre vai estar no mesmo lugar. Basta que nós venhamos tirar tempo para falar com Ele, buscar tempo para ter intimidade com Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus sempre quer em todo tempo, é uma intimidade, um relacionamento, uma adoração, porque temos que ser verdadeiros adoradores, independente da nossa situação, como estamos, se estamos bem ou alegre, temos que adorá-lo, porque nós sem Deus não somos nada, mas o nosso Senhor Jesus, sem nós, Ele continua sendo Deus, Ele continua operando milagre, Ele continua no seu trono. Mas nós, sem a nossa intimidade com Deus, não somos nada, não conseguimos nada, não realizamos nada. Somos pessoas sem objetivos, mas quando estamos aliançados com Cristo, nós temos propósito, nós temos alvo, que é Cristo Jesus. Então é essa palavra que eu tenho para trazer para você nesse dia, e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Até a próxima.